Imagine a cena. Uma mulher de 32 anos, elegante, segurando uma caneta dourada nas mãos trêmulas. Ao redor dela, homens de terno sussurram números que fazem qualquer pessoa ficar tonta. Bilhões de reais. Estamos no coração financeiro de São Paulo, na Bolsa de Valores, numa noite chuvosa que mudaria tudo. Essa mulher é Helena Ribeiro Duarte e ela está prestes a comprar, escutem bem, o império da família do homem que a humilhou no dia que deveria ser o mais feliz da sua vida. 5 anos atrás, Helena era apenas uma estagiária que fugiu do próprio casamento. Hoje, ela é a dona de uma empresa milionária. E agora ela vai comprar a empresa dele. Mas vocês sabem como é a vida, né? Nada é simples assim. Porque no exato momento em que ela vai assinar aqueles papéis, alguém bate na porta. E essa batida vai mudar tudo que ela planejou para sua vingança. Me contem aí nos comentários. Vocês estão assistindo de onde? Porque essa história, ela é melhor que qualquer novela que vocês já viram. Helena olha para aquela caneta e se lembra do buquê de flores caindo no chão da igreja, do barulho dos saltos correndo pelo corredor, da vergonha, mas também da liberdade. Como uma simples estagiária virou dona do império que um dia a desprezou. Para entender como Helena chegou até aquele momento de poder na Bolsa de Valores, precisamos voltar 5 anos no tempo, para uma fazenda no interior de Goiás, onde ipês amarelos contrastavam com um casarão colonial que já tinha visto dias melhores. Era um sábado de março de 2019, o dia do casamento de Helena Ribeiro Duarte com Victor Monteiro. Helena acordou naquela manhã como milhares de noivas acordam. Nervosa, ansiosa, mas feliz. Ela era apenas uma estagiária de engenharia de produção, de família simples, mas estava se casando com o herdeiro de um dos maiores impérios empresariais do Centro-Oeste. Parecia um conto de fadas, não é mesmo? Ah, mas a vida sempre tem suas surpresas guardadas. 2 horas antes da cerimônia, Helena estava no quarto da fazenda, ajeitando o véu, quando escutou vozes no corredor. Reconheceu a voz grave de Renato Monteiro, o pai do noivo. Um homem de 60 anos, daqueles que acham que dinheiro compra tudo. Até pessoas. O contrato está assinado, dizia Renato para alguém. A menina nem sabe que vai abrir mão de qualquer direito sobre as empresas. Casamento é negócio, e negócio é negócio. O coração de Helena parou. Que contrato? Ela se aproximou da porta, o vestido de noiva roçando no chão de madeira. Ela assina amanhã, continuou Renato. Uma cláusula simples. Em caso de divórcio, sai sem nada. E se tiver filhos... Bem, a guarda fica com quem tem condições financeiras de criar, né? Helena sentiu o mundo desabar. Não era só sobre dinheiro. Era sobre controle. Era sobre reduzir ela a uma peça de decoração na vida deles, mas o pior ainda estava por vir. Victor concordou com tudo? Perguntou outra voz que Helena reconheceu como sendo de seu próprio pai. Claro que concordou. O garoto sabe como as coisas funcionam na nossa família. A Helena é bonitinha, vem de família honesta, perfeita para dar continuidade ao sobrenome Monteiro. Mas negócios são negócios. Gente, imaginem a dor dessa mulher naquele momento. No dia que deveria ser o mais especial da vida dela, descobrir que era vista como um objeto, como uma égua de criação. Helena sentou na cama, o véu caindo sobre o rosto, e por um momento ela quase aceitou. Quase pensou, pelo menos vou ter segurança financeira, pelo menos vou fazer minha família feliz. Mas aí ela se olhou no espelho e viu os olhos da própria mãe, Dona Lourdes, uma mulher que trabalhou a vida inteira como costureira para sustentar os filhos. Uma mulher que nunca se curvou para ninguém. Não, Helena sussurrou para o espelho. Eu não vou ser propriedade de ninguém. E foi então que ela tomou a decisão mais corajosa da vida dela. Tirou o vestido de noiva. Vestiu uma roupa simples que tinha na mala. Pegou os documentos, o pouco dinheiro que tinha e fugiu. Mas não foi uma fuga qualquer, não.
Helena desceu as escadas daquele casarão como uma rainha abdicando do trono. A cabeça erguida, os ombros para trás. 150 convidados estavam na sala esperando a cerimônia começar. Quando ela apareceu de roupa comum, o silêncio foi ensurdecedor. «Helena!» gritou Victor correndo em direção a ela. «O que você está fazendo?» Ela parou bem no meio da sala, olhou para cada pessoa ali presente e disse, com uma voz que ecoou por toda aquela fazenda, «Eu estou escolhendo minha liberdade.» E então, ela deixou o buquê cair no chão. Uma por uma, as flores se espalharam pelos ladrilhos antigos daquele casarão. Renato Monteiro ficou roxo de raiva. «Você vai se arrepender disso pelo resto da vida, menina. Ninguém humilha a família Monteiro.» Helena olhou para ele e, pela primeira vez na vida, não teve medo. «O senhor está enganado», ela respondeu. «Quem foi humilhada aqui fui eu. Mas isso acaba hoje.» Gabriel Lima, que era o padrinho de Victor e amigo de Helena desde a faculdade, foi o único que se levantou quando ela saiu. Ele a seguiu até o carro. «Helena, você tem certeza disso?» Ele perguntou preocupado. «Gabriel», ela disse, as mãos tremendo enquanto abria a porta do carro. «Pela primeira vez na minha vida, eu tenho certeza de alguma coisa.» E foi assim que Helena Ribeiro Duarte deixou para trás o que todos achavam que seria sua vida perfeita. Com uma mala, R$300 no bolso e um coração partido, mas livre. Enquanto dirigia pela estrada empoeirada de Goiás, lágrimas escorrendo pelo rosto, ela não fazia ideia de que aquela decisão de 5 minutos mudaria não só a vida dela, mas de todos aqueles que a subestimaram. O que ninguém ali sabia é que Helena sempre foi mais que uma simples estagiária. Ela tinha uma mente brilhante, uma determinação de ferro e uma sede de justiça que estava apenas começando a despertar. 5 anos depois, ela voltaria. Não como a noiva humilhada, mas como a dona do império deles. 3 dias depois da fuga, Helena estava em Belo Horizonte com uma mala pequena e um coração grande demais para aquela dor toda. Ela escolheu a capital mineira porque às vezes a gente precisa se esconder para se encontrar, não é mesmo? Os primeiros meses foram os mais difíceis da vida dela. Helena alugou um quartinho numa pensão no bairro Santa Efigênia. O quarto era tão pequeno que a cama encostava na parede e, quando chovia, pingava água no canto. Mas sabe o que ela pensava todas as noites antes de dormir? Pelo menos aqui eu posso chorar sem ninguém me julgar. De manhã ela acordava, tomava um café preto forte, daqueles que cortam a alma, e saía para procurar emprego. Mas não era fácil, não. Helena tinha se formado em engenharia de produção, mas o mercado estava difícil. E toda vez que chegava numa entrevista, parecia que carregava uma nuvem cinzenta em cima da cabeça. «Por que você saiu do emprego anterior?» perguntavam os entrevistadores. Como ela ia explicar? Eu fugi do casamento porque descobri que iam me transformar numa propriedade? Não dava, né? Então Helena mentia. Dizia que tinha saído para cuidar da mãe doente, e cada mentira doía como um espinho no peito, porque ela sempre foi uma mulher honesta. Foi num desses dias de busca por emprego que aconteceu algo que mudou tudo. Helena estava voltando de mais uma entrevista que não deu certo, caminhando pelo centro de Belo Horizonte, quando viu uma cena que a marcou para sempre. Um caminhão de lixo despejando toneladas de material na rua porque o motorista não conseguia chegar até o depósito. O trânsito estava um caos e aquele homem suado estava perdido. Helena se aproximou e perguntou: «Posso ajudar?» O motorista, seu José, um senhor de uns 50 anos, olhou para ela desconfiado. «Mocinha, isso aqui é trabalho de homem.» «Trabalho de homem é resolver problema?» Helena respondeu com aquele jeitinho mineiro. «Então, eu sou meio homem porque adoro resolver problema.» Ela pegou o celular e em 15 minutos tinha reorganizado a rota dele.
economizando 2 horas de viagem e muito combustível. Seu José ficou tão impressionado que perguntou se ela não queria um emprego na empresa de logística onde ele trabalhava. Olha, moça, o patrão sempre reclama que perde dinheiro com rotas mal feitas. Você parece entender dessas coisas. E foi assim que Helena conseguiu seu primeiro emprego em Belo Horizonte, como assistente de logística numa empresa pequena de transportes. O salário era baixo, mal dava para pagar o aluguel e comer, mas ela estava feliz. Sabe por quê? Porque pela primeira vez na vida, alguém a contratou pelo que ela sabia fazer, não por quem ela conhecia. Todas as manhãs, Helena acordava às 5 da manhã e ia trabalhar a pé para economizar o dinheiro da passagem. No caminho, parava no Mercado Central, aquele lugar mágico cheio de cores, cheiros e sotaques de todo o canto de Minas. Ali, tomando um café com leite na barraca da Dona Conceição, Helena começou a sonhar de novo. Dona Conceição, ela disse um dia, a senhora sabia que metade dos produtos que chegam aqui poderiam vir por rotas mais eficientes? A gente economizaria tempo, dinheiro e ainda poluiria menos? Dona Conceição, uma senhora sábia que já tinha visto muita coisa na vida, olhou para Helena com um sorriso. Menina, você tem fogo nos olhos, isso é coisa boa. E era mesmo. Helena estava começando a descobrir sua verdadeira paixão, logística sustentável. À noite, depois do trabalho, ela ia para casa e estudava. Fazia cursos online gratuitos, lia tudo o que encontrava sobre otimização de rotas, sustentabilidade, tecnologia. O quartinho virou um laboratório de ideias. Foi numa dessas noites que ela recebeu uma ligação que não esperava. Helena, é o Gabriel Lima, o padrinho que ficou do lado dela no dia da fuga. Gabriel, como você conseguiu meu número? Sua mãe me deu. Helena, eu estava pensando em você. Como você está? A voz dele estava diferente, preocupada, carinhosa. Estou bem, Gabriel, estou recomeçando. Olha, eu sei que talvez você não queira saber disso, mas eu saí da empresa do Victor. Helena sentiu o coração acelerar. Por quê? Porque depois que você foi embora, eu entendi uma coisa. Entendi que ficar do lado de quem está certo, às vezes significa perder privilégios. E eu prefiro perder privilégios do que perder o sono. Silêncio do outro lado da linha. Helena, eu queria te ajudar. Não por pena, não, mas porque acredito no seu potencial. 2 semanas depois, Gabriel estava em Belo Horizonte com uma mala e um sonho. Montar alguma coisa junto com Helena. Ele tinha economias, ela tinha ideias. E os dois tinham algo que vale mais que dinheiro: determinação. Gabriel, Helena disse numa tarde, enquanto caminhavam pelo Mercado Central. E se a gente criasse uma empresa que revolucionasse a logística no Brasil? Uma empresa que provasse que é possível ganhar dinheiro fazendo o bem? Gabriel parou, olhou para ela, e Helena viu algo nos olhos dele que não conseguia decifrar na época. Era admiração, era carinho, era amor. Helena, ele disse, se é você quem está propondo, eu topo qualquer loucura. E foi ali, entre o barulho dos feirantes e o cheiro de queijo e rapadura, que nasceu a ideia que mudaria as 2 vidas para sempre. Mas Helena ainda não imaginava que, em poucos anos, aquela ideia simples se tornaria um império, e que esse império seria forte o suficiente para comprar o império daqueles que um dia a humilharam. A vida é engraçada, não é? Às vezes a gente precisa perder tudo para descobrir do que realmente é capaz. E Helena estava apenas começando a descobrir o tamanho da força que existia dentro dela. 6 meses depois, Helena e Gabriel estavam numa Kombi amarela descendo a serra em direção a Florianópolis. Parece loucura, né? Largar uma vida que estava começando a se estabilizar em Belo Horizonte para recomeçar de novo, mas Helena tinha uma visão. E quando uma mulher tem uma visão,
É melhor não duvidar. Gabriel, ela disse, olhando pela janela as montanhas verdes, se a gente quer revolucionar a logística marítima do Brasil, a gente precisa estar onde os navios chegam e saem. Gabriel, que já tinha vendido o carro e investido todas as economias naquele sonho maluco, apenas sorriu. Helena, se você disser que a gente precisa ir para a Lua, eu pergunto que horas sai o foguete. Eles alugaram uma casa pequena no Saco da Lama, um bairro que nem todos conhecem em Florianópolis, mas que é o coração da vida marítima da cidade. Dali, Helena podia ver os barcos chegando e saindo, e, mais importante, podia entender os problemas reais do setor. A casa tinha 2 quartos pequenos, uma sala que virou escritório e uma cozinha onde Helena fazia os melhores biscoitos de polvilho do mundo quando precisava pensar. E olha que ela precisava pensar muito naqueles primeiros meses. Gabriel, você viu essa confusão no porto hoje? Helena dizia, chegando em casa com os cabelos bagunçados pelo vento do mar. 3 navios esperando vaga, os caminhoneiros perdidos, produtos apodrecendo porque ninguém consegue otimizar as rotas. Era ali, naquele chão de cerâmica meio solto da cozinha, que Helena desenhava os primeiros projetos da empresa deles. Usava guardanapos, folhas de caderno, qualquer coisa que encontrasse pela frente. A ideia era simples, mas revolucionária. Criar um sistema que conectasse portos, transportadoras e empresas de uma forma inteligente e sustentável. Menos tempo perdido, menos combustível desperdiçado, menos poluição. É como um Tinder, Helena explicava para Gabriel, rindo da própria comparação. Só que em vez de conectar pessoas, a gente conecta cargas com as rotas perfeitas. Mas entre ter a ideia e transformá-la em realidade... Ah, que caminho longo! Os primeiros meses em Florianópolis foram de muito trabalho e pouco dinheiro. Helena acordava às 5 da manhã e ia direto para o porto. Não para trabalhar, ainda não tinham clientes, mas para observar, entender, conversar com os trabalhadores. Moça, você é jornalista? Perguntou seu Antônio, um operador portuário de 40 anos de experiência. Não, seu Antônio. Eu sou engenheira e estou tentando entender como funciona a vida aqui. Vida aqui é complicada, moça. Todo dia é uma loucura diferente. E era mesmo. Helena via caminhões perdidos, cargas atrasadas, muito desperdício. Mas também via oportunidades em cada problema. À tarde, ela voltava para casa e programava. Isso mesmo, gente. Helena aprendeu programação sozinha, assistindo vídeos no YouTube. Imagine uma mulher de 27 anos que fugiu do casamento aprendendo a criar algoritmos na mesa da cozinha. Gabriel cuidava da parte financeira e das primeiras tentativas de conseguir clientes. Ele batia na porta de pequenas empresas de transporte, tentando explicar como o sistema deles poderia ajudar. Olha, senhor, Gabriel dizia para os empresários céticos, a Helena criou um programa que pode economizar 30% dos seus custos com combustível. E quem é essa Helena? Perguntavam desconfiados. É a mulher mais inteligente que você vai conhecer na vida. As primeiras semanas foram difíceis. Muita porta batida na cara, muito não, obrigado. Mas Helena não desistia. Ela melhorava o sistema todas as noites, adicionava novas funcionalidades, testava tudo 1000 vezes. Foi numa quinta-feira chuvosa que aconteceu o primeiro milagre. Seu João, dono de uma pequena transportadora de peixes, estava desesperado. Tinha uma carga de salmão que precisava chegar a São Paulo em 12 horas, mas todos os seus motoristas estavam ocupados ou doentes. Gabriel, ele ligou no desespero. Vocês podem ajudar? Em 20 minutos, o sistema de Helena tinha encontrado 3 motoristas disponíveis na região, calculado a rota mais eficiente e ainda sugerido pontos de parada estratégicos para economizar combustível.
A carga chegou em São Paulo 1 hora antes do previsto. Seu João ficou tão impressionado que ligou para todos os amigos empresários. Gente, vocês precisam conhecer esse sistema. É coisa de outro mundo. E foi assim que começou o primeiro boom da empresa deles. Em 2 meses, Helena e Gabriel tinham 15 clientes, pequenos, mas fiéis. E mais importante, todos vendo resultados reais. Menos gastos, mais eficiência, entregas no prazo. Helena, Gabriel disse numa noite enquanto comiam pizza na sala-escritório. Acho que a gente está no caminho certo. Gabriel, a gente não está só no caminho certo, a gente está criando o próprio caminho. Foi nessa época que Helena começou a estudar à noite. Ela se inscreveu num curso de administração à distância, porque sabia que para crescer precisava entender de gestão também. Depois do jantar, quando Gabriel ia dormir, Helena ficava na cozinha com os livros espalhados, uma xícara de café ao lado e o computador ligado. Estudava gestão, finanças, marketing digital. Absorvia conhecimento como uma esponja. Por que você não descansa? Gabriel perguntava preocupado. Gabriel, eu descansarei quando provar para o mundo e para mim mesma que uma mulher que fugiu do casamento pode construir um império. E a cada mês que passava, o sistema ficava mais sofisticado. Helena adicionou inteligência artificial para prever demandas, criou alertas automáticos para problemas de trânsito, desenvolveu um módulo de sustentabilidade que mostrava para as empresas exatamente quanto CO2 elas estavam economizando. Os clientes não conseguiam acreditar. Uma empresa criada por 2 jovens numa casa alugada estava revolucionando a forma como eles trabalhavam. Foi numa manhã de setembro que Helena recebeu uma ligação que mudou tudo. Alô, aqui é da Porto Logistics, de Itajaí. Ouvimos falar do sistema de vocês. Gostaríamos de uma apresentação. Helena quase derrubou o café. Porto Logistics era uma das maiores empresas de logística portuária de Santa Catarina. Gabriel! Ela gritou. Acho que a gente cresceu. A apresentação foi marcada para a semana seguinte. Helena passou 5 dias preparando, testando, melhorando tudo. Ela sabia que essa era a chance deles saírem da Liga dos Pequenos para jogar no time dos grandes. Na véspera da apresentação, ela ligou para a mãe em Minas Gerais. Mãe, amanhã pode ser o dia que muda tudo. Filha, disse Dona Lourdes com aquela sabedoria de mãe. Você já mudou tudo no dia que escolheu sua liberdade. Amanhã é só o mundo descobrindo o que eu sempre soube. Você é especial. Helena dormiu pouco naquela noite. Mas não era de nervosismo. Era de ansiedade boa. Daquela que a gente sente quando sabe que algo grande está prestes a acontecer. E estava mesmo. Porque na manhã seguinte, Helena Ribeiro Duarte ia provar que uma mulher determinada pode transformar uma ideia nascida numa cozinha pequena, numa empresa que mudaria o futuro da logística brasileira. 2 anos se passaram como um furacão. A apresentação na Porto Logistics foi um sucesso estrondoso. E daí para frente, gente, foi como se alguém tivesse aberto as comportas de uma represa. Em 6 meses, Helena e Gabriel saíram da casinha no Saco da Lama para um escritório de verdade no centro de Florianópolis. Em 1 ano, tinham 15 funcionários. Em 2 anos, 43 pessoas trabalhando no que eles chamavam carinhosamente de a Revolução Verde da Logística. Mas o dia que mudou tudo mesmo foi quando Helena recebeu um e-mail que ela leu 3 vezes antes de acreditar. Cara Helena Ribeiro Duarte, é com prazer que informamos que sua empresa, EcoFlow Logistics, foi selecionada para participar do Web Summit em Lisboa, Portugal, na categoria Inovação Sustentável. Helena gritou tão alto que Gabriel veio correndo do outro lado do escritório. O que foi? Algum problema? Gabriel, a gente vai para Lisboa.
O Web Summit, para quem não conhece, é um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo. É onde os grandes empresários se encontram, onde as startups que vão mudar o futuro são descobertas. E Helena estava indo para lá representar o Brasil. Você tem certeza de que não é golpe? Gabriel perguntou, ainda desconfiado. Helena mostrou o e-mail oficial, o convite, tudo era real. Eles tinham 3 semanas para preparar uma apresentação que poderia colocar a EcoFlow no mapa mundial. 3 semanas de trabalho intenso. Helena dormia 4 horas por noite, testando e retestando cada número, cada gráfico, cada palavra da apresentação. Ela sabia que aquela era a chance da vida dela. Gabriel, ela disse numa madrugada, enquanto ajustava os últimos slides. Você lembra quando a gente veio para Florianópolis com uma mala e um sonho? Lembro. Você disse que íamos revolucionar a logística do Brasil. Pois é, eu acho que a gente fez mais que isso. A gente criou algo que pode revolucionar a logística do mundo. E era verdade. Os números da EcoFlow eram impressionantes. 70% de redução no tempo de espera nos portos, 45% de economia de combustível para os clientes, 60% menos emissão de CO2. E tudo isso com tecnologia 100% brasileira. O voo para Lisboa foi uma mistura de nervosismo e euforia. Helena olhava pelas nuvens e pensava, quem diria? A menina que fugiu do casamento numa fazenda em Goiás está voando para Portugal para mostrar sua empresa para o mundo. Lisboa é uma cidade que abraça a gente, sabe? Com suas ruas de pedra, os bondinhos amarelos, o cheiro de pastéis de nata no ar. Helena se apaixonou na primeira caminhada. Mas o Web Summit... o Web Summit era outro mundo. Milhares de pessoas do mundo inteiro, stands gigantescos, tecnologias que pareciam coisa de filme. Helena se sentiu pequena por uns 5 minutos. Depois, lembrou de quem ela era e de onde tinha chegado. Helena, Gabriel disse, vendo ela meio perdida, você não está aqui por acaso. Você está aqui porque merece. O dia da apresentação chegou numa quinta-feira chuvosa. Helena acordou às 5 da manhã, como sempre fazia quando estava nervosa. Tomou um café português forte, olhou no espelho e disse para si mesma, Helena, você já enfrentou coisa pior. Hoje você vai mostrar para o mundo quem você é. A apresentação estava marcada para as 2 da tarde. Palco principal, plateia com mais de 1000 pessoas, transmissão online para o mundo inteiro. Quando Helena subiu naquele palco, com um vestido azul marinho que Gabriel tinha insistido para ela comprar, algo mágico aconteceu. Ela não viu 1000 pessoas na plateia. Ela viu Dona Conceição do Mercado Central de Belo Horizonte. Viu seu José, o caminhoneiro que a ajudou a encontrar o primeiro emprego. Viu sua mãe, Dona Lourdes, costurando até tarde para dar educação aos filhos. E então Helena falou. Não leu os slides, não seguiu o roteiro. Ela contou a história dela. Meu nome é Helena Ribeiro Duarte. Há 3 anos eu era uma estagiária que fugi do próprio casamento porque descobri que me viam como propriedade. Hoje sou CEO de uma empresa que está revolucionando a logística sustentável no Brasil. O silêncio na plateia era total. Mas eu não estou aqui para falar da minha história pessoal. Estou aqui para falar de como a tecnologia pode transformar vidas, não só a minha, mas a de milhões de trabalhadores portuários, caminhoneiros, empresários que acreditam que é possível ganhar dinheiro fazendo o bem. Helena mostrou os números da EcoFlow. Explicou como a inteligência artificial estava reduzindo desperdícios, como pequenas mudanças na logística podiam ter impactos gigantescos no meio ambiente. Mas o momento que mudou tudo foi quando ela disse, em 5 anos, a EcoFlow economizou o equivalente a plantar 50.000 árvores. Mas sabe o que me orgulha mais? É saber que nunca mais uma mulher vai precisar fugir do próprio casamento para descobrir que é capaz de construir um império.
A plateia explodiu em aplausos. Helena viu pessoas se levantando, viu lágrimas nos olhos de mulheres empresárias, viu homens acenando aprovando. Naquele momento, no palco do Web Summit, Helena finalmente entendeu uma coisa. Ela não tinha fugido do casamento. Ela tinha corrido em direção ao seu destino. 3 horas depois da apresentação, Helena tinha 17 propostas de investimento. Empresas da Europa, Estados Unidos, Ásia querendo ser parceiras da EcoFlow. Mas o prêmio foi a cereja do bolo. E o prêmio de inovação sustentável do Web Summit 2022 vai para EcoFlow Logistics do Brasil. Helena subiu no palco de novo, dessa vez para receber um troféu que pesava 3 quilos e representava 3 anos de noites mal dormidas, dias de muito trabalho e a certeza de que nunca mais seria invisível. No discurso de agradecimento, ela disse algo que ficou famoso nas redes sociais. Este prêmio não é meu. É de toda mulher que já foi subestimada, de todo brasileiro que acredita que podemos competir no mundo, de toda pessoa que escolheu a coragem em vez do medo. E eu prometo uma coisa, nunca mais vou ser silenciada. Naquela noite, no hotel em Lisboa, Helena e Gabriel comemoraram com um vinho português e uma conversa que durou até o amanhecer. Helena, Gabriel disse, você percebe o que aconteceu hoje? Ganhamos um prêmio internacional? Não. Hoje o mundo descobriu quem é Helena Ribeiro Duarte. E a partir de agora, não há limite para onde você pode chegar. Helena olhou pela janela do hotel, vendo Lisboa acordar com o sol da manhã e soube que Gabriel estava certo. Mas ela ainda não imaginava que em 2 anos estaria de volta ao Brasil, não só como a CEO de uma empresa internacional, mas como a mulher que compraria o império da família que um dia a humilhou. A vida estava preparando a virada mais incrível da história dela. E Helena estava pronta para tudo. 6 meses depois de Lisboa, Helena estava no topo do mundo. A EcoFlow tinha escritórios em 3 países, parcerias com os maiores portos da América Latina e uma lista de espera de clientes que queria chorar de tão grande. Mas a vida sempre tem uma forma de nos lembrar que nada é para sempre tranquilo, não é mesmo? Era uma terça-feira de manhã em São Paulo. Helena tinha acabado de se mudar para um apartamento na Vila Madalena. Nada muito luxuoso, mas com uma vista linda e uma cozinha onde ela ainda fazia os mesmos biscoitos de polvilho quando precisava pensar. Gabriel estava viajando para fechar um contrato no Porto de Santos. E Helena aproveitava para colocar a papelada em dia quando a campainha tocou. Delivery, ela pensou, esperando o café que tinha pedido. Mas quando abriu a porta, gente, quase caiu para trás. Beatriz Monteiro, a irmã caçula de Victor, a mesma menina de 22 anos que estava na fazenda no dia do casamento. Só que agora ela estava ali, na porta da casa de Helena, 5 anos depois. Oi, Helena, Bia disse, com uma voz que misturava nervosismo e determinação. Eu sei que é estranho, mas preciso falar com você. Helena ficou em silêncio por uns segundos que pareceram horas. Beatriz tinha crescido, estava mais magra, com olheiras que denunciavam noites mal dormidas. Usava um terno que parecia caro, mas amassado, como se tivesse viajado a noite inteira. Bia, Helena finalmente conseguiu falar. Como você me encontrou? Helena, qualquer pessoa no Brasil sabe onde você está. Você virou notícia nacional depois de Lisboa. Era verdade. O prêmio do Web Summit tinha colocado Helena em todas as revistas de negócios, programas de TV, podcasts. Ela tinha virado um símbolo da mulher empreendedora brasileira. Entra, Helena disse, ainda processando a situação. Bia entrou no apartamento e olhou ao redor com curiosidade. Era simples, mas aconchegante. Plantas nas janelas, livros empilhados, uma foto de Helena com Gabriel no dia do prêmio em Lisboa. Café, Helena ofereceu como fazia com qualquer visita. Por favor.
Enquanto preparava o café, Helena tentava entender o que Beatriz Monteiro estava fazendo ali. No dia da fuga, Bia tinha ficado do lado da família, obviamente. Mas o que será que mudou? Helena, Bia começou quando se sentaram na pequena mesa da cozinha. Eu vim aqui porque nossa empresa está falindo. Helena quase derrubou a xícara. Como assim? Meu pai fez algumas escolhas muito ruins nos últimos anos. Investiu pesado em dólar quando a moeda estava alta, fez empréstimos que não consegue pagar, demitiu metade dos funcionários para tentar cortar custos. Bia mexia na xícara sem beber, os olhos fixos no café. E o pior é que ele continua agindo como se fosse o rei do mundo, tratando os funcionários que sobraram como lixo, mentindo para os investidores, criando um ambiente tóxico que está matando a empresa por dentro. Helena ouvia em silêncio, tentando processar a informação. Os Monteiro falindo, a família que um dia a tratou como propriedade, agora estava pedindo... O que exatamente? Bia, por que você está me contando isso? Beatriz levantou os olhos e Helena viu algo ali que reconheceu. Desespero misturado com esperança. Porque eu sempre admirei você. Mesmo quando você fugiu, mesmo quando meu pai ficou furioso e proibiu a gente de falar seu nome, eu sempre soube que você tinha razão. Como assim? Helena, você acha que eu não sabia da cláusula? Você acha que eu não escutava meu pai falando das mulheres como se fossem objetos de decoração? Bia se levantou e caminhou até a janela, olhando para a rua movimentada de São Paulo. Nos últimos 5 anos, eu tentei mudar a empresa por dentro. Lutei para contratar mais mulheres, para criar políticas mais justas, para modernizar nossos processos. Mas meu pai, ele me vê como a filhinha que um dia vai casar e deixar os homens cuidarem dos negócios de verdade. Helena começou a entender onde aquela conversa ia dar. Bia, o que exatamente você quer de mim? Beatriz se virou e pela primeira vez sorriu. Um sorriso triste, mas determinado. Eu quero que você compre nossa empresa. Silêncio total na cozinha. Só o barulho do trânsito lá embaixo. Você quer que eu... O quê? Helena, você é a única pessoa que eu conheço com dinheiro suficiente, competência suficiente e ética suficiente para salvar os 3.000 funcionários que ainda trabalham na Monteiro Capital. Helena se levantou caminhando pela cozinha como fazia quando estava nervosa. Bia, você entende o que está pedindo? Você quer que eu compre a empresa da família que me humilhou? Eu sei como soa, eu sei que parece loucura. Mas, Helena, você sempre foi sobre justiça, não sobre vingança. E agora você tem o poder de fazer justiça. E seu pai e Victor, eles sabem que você está aqui? Bia riu. Mas era uma risada amarga. Meu pai prefere ver a empresa afundar do que admitir que precisa de ajuda. E Victor está tentando salvar o que pode, mas ele não tem poder real. Meu pai ainda controla tudo. Helena parou de andar e olhou diretamente para Bia. Por que eu faria isso? Por que eu ajudaria a família que me tratou como lixo? Porque você não é como a gente. Bia respondeu com uma sinceridade que cortou o coração de Helena. Porque você é melhor que isso. E porque existem 3.000 pessoas que não têm nada a ver com o que meu pai fez com você, mas que vão perder o emprego se a empresa falir. Helena sentou de novo, a cabeça rodando com possibilidades, números, implicações. Bia, mesmo que eu quisesse... Uma aquisição dessas é complexa, precisa de análise financeira, auditoria, aprovação de órgãos reguladores. Eu sei, e por isso eu trouxe isto. Bia abriu a bolsa e tirou uma pasta grossa com documentos. Tudo está aqui. Balanços reais dos últimos 3 anos, dívidas, ativos, projeções. Eu gastei 6 meses preparando isso porque eu sabia que um dia ia precisar. Helena pegou a pasta, folheando os papéis. Eram números sérios, documentos oficiais. Bia tinha feito o dever de casa.
Bia, mesmo que os números façam sentido, você entende que se eu comprar a empresa, eu vou ser a chefe do seu pai? Eu vou ser a chefe da família que me expulsou? Beatriz sorriu, e dessa vez foi um sorriso de verdade. Helena, esse é exatamente o motivo pelo qual eu quero que seja você. As duas ficaram em silêncio por alguns minutos, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Eu preciso pensar. Helena finalmente disse. Eu sei, mas Helena, não demora muito. A empresa tem liquidez para mais 2 meses, no máximo 3. Bia se levantou para ir embora, mas parou na porta. Helena, uma última coisa. Naquele dia, na fazenda, quando você fugiu, eu fiquei com raiva. Raiva porque você teve coragem de fazer o que eu nunca tive. Que coragem! A coragem de dizer não para meu pai. Depois que Bia saiu, Helena ficou sozinha na cozinha, olhando para a pasta de documentos. Pegou o telefone e ligou para Gabriel. Gabriel, você precisa voltar para São Paulo, agora. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Helena olhou pela janela, vendo a cidade que a acolheu e onde ela construiu seu império. Gabriel, acho que chegou a hora da minha vingança, ou da minha redenção. Ainda não sei qual dos dois. Gabriel chegou de Santos na mesma noite, com aquela cara de quem dirigiu 4 horas, pensando em 1000 possibilidades. Quando Helena contou sobre a visita de Bia, ele ficou tão surpreso que precisou sentar. Deixa eu entender, ele disse, passando a mão pelos cabelos. A irmã do seu ex-noivo apareceu aqui pedindo para você comprar a empresa da família que te humilhou? Exatamente. E você está considerando? Helena mostrou a pasta de documentos que Bia tinha deixado. Olha esses números, Gabriel. Os dois passaram a madrugada inteira debruçados sobre planilhas, contratos, balanços. E quanto mais analisavam, mais impressionados ficavam. Não com a saúde da empresa, essa realmente estava crítica, mas com a precisão dos dados que Bia tinha preparado. Helena, Gabriel disse às 3 da manhã, tomando o 4º café da noite. Essa menina fez um trabalho de auditoria melhor que muito consultor por aí. Eu sei. Ela sempre foi inteligente. Só nunca teve chance de mostrar. Os números eram brutais, mas claros. A Monteiro Capital tinha se endividado pesadamente em dólar entre 2020 e 2022, apostando que a moeda americana ia se desvalorizar. Deu no que deu. Com o dólar nas alturas, as dívidas tinham virado uma bola de neve. Olha isso aqui, Gabriel apontou para uma planilha. Eles demitem 100 funcionários por mês desde o ano passado. Em 6 meses não vai sobrar ninguém. E os investidores? Fugindo como ratos de navio que afunda. Ninguém quer se associar ao nome Monteiro agora. Helena se levantou e foi até a janela. O sol estava nascendo sobre São Paulo, e ela pensou em como a vida era estranha. 5 anos atrás, ela estava fugindo da família Monteiro. Agora, eles precisavam dela para sobreviver. Gabriel, matematicamente falando, faz sentido? Gabriel pegou a calculadora e refez os cálculos pela 10ª vez. Helena, se a gente conseguir reestruturar as dívidas, demitir apenas os cargos desnecessários e implementar nosso sistema de logística na operação deles, a empresa pode voltar a dar lucro em 18 meses. E financeiramente, a EcoFlow tem liquidez para fazer a compra. Seria um grande investimento, mas não comprometeria nossa operação. Na manhã seguinte, Helena fez algo que não fazia há meses. Ligou para sua mentora em São Paulo. Doutora Ângela Fontes atendeu no primeiro toque, como sempre. Helena, como vai minha estrela internacional? Doutora Ângela, preciso de um conselho sério. Bora lá, fala tudo. Helena contou toda a história. A visita de Bia, os números da Monteiro Capital, o dilema entre vingança e oportunidade de negócio. Doutora, o que a senhora faria? Silêncio do outro lado da linha por uns segundos. Helena, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer comprar essa empresa para se vingar ou para fazer um bom negócio?
Essa é exatamente a pergunta que não sai da minha cabeça. Então deixa eu te dar uma dica que aprendi em 30 anos de carreira. Vingança dura 5 minutos. Sucesso dura para sempre. Mas, doutora, espera, deixa eu terminar. Se você comprar essa empresa só para humilhar quem te humilhou, você vai tomar decisões emocionais que podem destruir tudo que você construiu. Mas se você comprar porque é uma boa oportunidade de expansão, aí sim, você vai mostrar para eles quem realmente manda. Doutora Ângela tinha razão, como sempre. Agora bora executar, ela disse com aquele entusiasmo paulistano. Quais são os próximos passos? Preciso de uma auditoria independente, análise jurídica, projeções financeiras e precisa de velocidade, porque se essa empresa está mesmo quebrada, logo vai aparecer abutre querendo comprar por preço de banana. Helena passou o resto da semana mergulhada em números, reuniões, ligações. Contratou a melhor empresa de auditoria de São Paulo, trouxe consultores especializados em fusões e aquisições, conversou com bancos sobre financiamento. Gabriel coordenava tudo com a eficiência de sempre, mas Helena percebia que ele estava preocupado. Qual é, Gabriel? Helena, você tem certeza de que quer se envolver com essa família de novo? Não é me envolver, Gabriel, é fazer negócios. Será que é só isso mesmo? Helena parou o que estava fazendo e olhou para o amigo. Gabriel, me conhece há 5 anos. Já me viu tomar alguma decisão por impulso? Não. Então confia em mim. Mas Helena sabia que Gabriel tinha motivos para se preocupar. Porque todas as noites, quando terminava de analisar os documentos, ela se pegava pensando em Renato Monteiro, descobrindo que a menina que humilhou a família agora ia ser a dona da empresa dele. Foi numa quinta-feira que chegaram os resultados da auditoria independente. Helena, o auditor ligou pela manhã, você precisa ver isso pessoalmente. Helena e Gabriel foram até o escritório da empresa de auditoria no centro de São Paulo. O auditor-chefe, Dr. Roberto Santos, um homem de 50 anos com cara de quem já tinha visto de tudo em finanças corporativas, os recebeu com uma expressão séria. A situação é pior do que os documentos que vocês me deram indicavam. Ele começou. Como assim pior? Helena perguntou. A Monteiro Capital não vai quebrar em 2 meses, vai quebrar em 1. Dr. Roberto mostrou planilhas que faziam os números de Bia parecerem otimistas. Eles estão atrasando pagamentos para funcionários, fornecedores, até impostos. É questão de semanas para a Receita Federal bater na porta. Gabriel assobiou baixinho. Isso muda tudo. Não, Helena disse, surpreendendo a todos. Isso melhora tudo. Como assim? Dr. Roberto perguntou. Se a empresa está em situação crítica, o preço de compra fica mais baixo. E se eu agir rápido, posso salvar mais empregos. Helena, Gabriel alertou. Quanto mais rápido, mais arriscado. Gabriel, risco calculado não é risco, é estratégia. Helena pediu uma semana para tomar a decisão final. 7 dias para analisar todos os cenários, conversar com investidores, preparar uma proposta que pudesse salvar a Monteiro Capital sem comprometer a EcoFlow. Foram 7 dias intensos. Helena dormia pouco, comia menos ainda. Gabriel tentava manter a sanidade dela com biscoitos de polvilho e café forte. Helena, você precisa descansar, ele dizia. Gabriel, eu vou descansar quando souber que 3.000 famílias não vão ficar na rua. Foi na sexta-feira, último dia do prazo que ela tinha se dado, que Helena tomou a decisão. Ligou para Bia. Alô? Bia, é a Helena? Eu quero fazer uma proposta para comprar a Monteiro Capital. Silêncio do outro lado. Bia? Estou aqui. A voz de Bia estava trêmula. Você vai mesmo fazer isso? Vou. Mas não pelos motivos que você imagina. Quais motivos, então? Helena olhou pela janela do apartamento, vendo São Paulo movimentada lá embaixo.
Porque descobri uma coisa nesses 5 anos, Bia. A melhor vingança é o sucesso, e a melhor forma de mostrar quem eu sou é salvando o que seu pai não conseguiu. Helena, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só precisa me ajudar a fazer isso do jeito certo. Depois de desligar, Helena se virou para Gabriel. Então é isso, vamos comprar a Monteiro Capital. Gabriel sorriu. Helena, você sabe que isso vai ser a maior aquisição da história da EcoFlow, né? Eu sei. E sabe o que mais eu sei? O quê? Que em 1 ano a imprensa não vai estar falando da menina que fugiu do casamento. Vai estar falando da mulher que salvou um império. Mas Helena ainda não sabia que o maior desafio não seria convencer os bancos ou reestruturar a empresa. O maior desafio seria enfrentar Renato Monteiro cara a cara e descobrir segredos que podiam destruir tudo que ela tinha construído. Leão ferido ainda tem garras. A reunião estava marcada para uma segunda-feira, às 9 da manhã, no escritório da Monteiro Capital, na Avenida Faria Lima. Helena acordou às 5, como sempre fazia nos dias importantes, mas dessa vez não foi para estudar ou preparar apresentações. Foi para se blindar emocionalmente. Ela sabia que ver Renato Monteiro de novo seria como enfrentar o fantasma que assombrou seus pesadelos por 5 anos. Você tem certeza de que quer fazer isso? Gabriel perguntou no carro enquanto o motorista navegava pelo trânsito paulistano. Gabriel, eu não tenho mais dúvidas. Tenho é determinação. Helena usava um terno azul marinho, o mesmo que tinha usado na apresentação em Lisboa. Sua armadura da sorte. No pulso, o relógio que comprou com o primeiro lucro da EcoFlow. No peito, a confiança de quem sabia exatamente quem era. O prédio da Monteiro Capital era imponente. 20 andares de vidro e aço no coração financeiro de São Paulo. Mas Helena notou alguns detalhes que não escapariam aos olhos de uma empresária experiente. Funcionários poucos nos elevadores, alguns andares com luzes apagadas, uma recepção que já foi luxuosa, mas agora parecia cansada. A empresa já está morrendo por fora, ela murmurou para Gabriel. No 20º andar, uma secretária de uns 40 anos os recebeu com um sorriso forçado. Senhora Helena, o senhor Monteiro está esperando na sala de reuniões. Quando as portas da sala se abriram, Helena sentiu como se estivesse entrando numa máquina do tempo. Lá estava ele, Renato Monteiro, 5 anos mais velho, cabelos mais grisalhos, mas com a mesma postura arrogante de quem nasceu achando que o mundo lhe devia alguma coisa. Ao lado dele, Victor. Seu ex-noivo estava diferente, mais magro, olheiras profundas, a aparência de quem carregava o peso do mundo nos ombros. Helena, Renato disse sem se levantar da cadeira. A voz era a mesma de 5 anos atrás, grave, autoritária, desagradável. Imagino que você esteja se sentindo muito importante agora. Helena se sentou na cadeira em frente a ele, cruzou as pernas e sorriu. O mesmo sorriso que usava em reuniões internacionais quando precisava mostrar que estava no controle. Senhor Monteiro, estou aqui para fazer negócios. Nada mais, nada menos. Negócios, ele repetiu com desdém. Você quer comprar minha empresa para se vingar de mim? Senhor, com todo respeito, se eu quisesse me vingar do senhor, eu não gastaria o meu dinheiro nisso. Eu simplesmente esperaria sua empresa falir sozinha. O silêncio na sala foi cortante. Vitor mexeu na cadeira, desconfortável. Gabriel abriu a pasta com os documentos. Nós analisamos os números da Monteiro Capital, Helena continuou. E eu tenho uma proposta que pode salvar sua empresa e os 3.000 empregos que ainda restam. Renato riu. Uma risada amarga, cheia de veneno. Você acha que eu vou aceitar esmola de uma fugitiva? Pai! Vitor tentou interromper, mas Renato o cortou com um olhar. Cala a boca, Victor. Você já fez estrago suficiente. Helena observou a dinâmica familiar e entendeu muita coisa. Vitor não era o vilão da história. Era apenas um homem tentando salvar o que podia de um império construído na arrogância. Senhor Monteiro!
Helena disse, a voz firme, mas sem agressividade. O senhor pode me odiar o quanto quiser, pode me chamar do que quiser, mas os números não mentem. Sua empresa tem liquidez para mais 4 semanas. Eu tenho uma proposta que pode mudar isso. Ela fez um sinal para Gabriel, que começou a distribuir os documentos. Nossa proposta inclui a compra de 70% das ações da Monteiro Capital, reestruturação das dívidas com os bancos, manutenção de 2.000 empregos e implementação de nossa tecnologia de logística sustentável. Renato nem olhou para os papéis. E o que eu ganho com isso? O senhor mantém 30% de uma empresa que volta a ter valor, em vez de 100% de uma empresa falida. E você fica com o controle. Eu fico com a responsabilidade, Helena corrigiu. O senhor fica com a dignidade de não ter deixado 3.000 famílias na rua. Victor finalmente falou. Helena, esses números são reais? São, ela respondeu, olhando diretamente para ele pela primeira vez. Victor, eu não estou aqui por causa do passado. Estou aqui por causa do futuro. Renato se levantou bruscamente da cadeira. Eu não vou ser humilhado por uma estagiária insignificante. Pai! Victor se levantou também. Para com isso! Não! Essa menina fugiu do casamento, humilhou nossa família e agora quer comprar nossa empresa? Isso é insulto! Helena permaneceu sentada, calmamente. Senhor Monteiro, o senhor tem razão. Eu fugi do casamento. Fugi porque descobri que o senhor ia me transformar num objeto. E sabe o que descobri nesses 5 anos? Ela se levantou devagar, olhando diretamente nos olhos de Renato. Descobri que fugir daquele casamento foi a melhor decisão da minha vida, porque me deu a oportunidade de me tornar a mulher que está aqui hoje, oferecendo salvar o que o senhor construiu. Você não passa de uma... Pai! Victor interrompeu com força. Chega! Você quer que nossa empresa morra por orgulho? Victor, você não entende. Isso é sobre honra da família. Que honra! Victor explodiu. Que honra tem em deixar 3.000 pessoas desempregadas? Que honra tem em ver nossa empresa morrer porque você não consegue engolir o orgulho? Helena viu a dor nos olhos de Victor. 5 anos depois, ele estava tentando salvar o que o pai estava determinado a destruir. Senhor Monteiro, ela disse, voltando a se sentar, vou deixar a proposta aqui. O senhor tem 48 horas para decidir. Depois disso, vou procurar outras oportunidades de investimento. Você está me dando ultimato? Estou oferecendo uma chance. Renato saiu da sala batendo a porta. Victor ficou, olhando para os documentos. Helena, ele disse quando ficaram sozinhos. Eu sinto muito. Por tudo. Victor, não se desculpe por escolhas que não foram suas, mas foram. No dia do casamento, eu sabia da cláusula. Eu tentei convencer meu pai a retirar, mas ele não escutou. Nunca escuta. E agora? Agora está disposto a ver tudo desmoronar em vez de aceitar ajuda. Gabriel, que tinha ficado em silêncio toda a reunião, finalmente falou. Victor, a Helena está oferecendo uma chance real de salvação. Se seu pai não aceitar... Eu sei, Victor interrompeu. E se ele não aceitar, eu vou ter que tomar uma decisão difícil. Helena o olhou com curiosidade. Que decisão? Convencer os outros acionistas a aceitar sua proposta, mesmo sem o consentimento dele. Isso é possível? Meu pai tem 60% das ações, mas entre eu, minha irmã e outros investidores menores, temos 40%. Se conseguirmos mais 11%, vocês podem forçar a venda. Helena completou. Seria uma guerra familiar, Victor disse, a voz pesada. Mas prefiro uma guerra familiar a ver nossa empresa morrer. Quando saíram do prédio, Gabriel estava visivelmente abalado. Helena, isso vai ser mais complicado do que imaginávamos. Eu sei, mas Gabriel viu a cara daquele homem. Ele prefere ver tudo queimar a admitir que estava errado. E agora? Helena olhou para o movimento da Faria Lima, executivos correndo de um lado para outro, a vida financeira de São Paulo pulsando ao redor deles.
Agora a gente espera e se prepara para uma guerra, porque Helena sabia que Renato Monteiro não ia aceitar a derrota facilmente. E homens como ele, quando acuados, são capazes de qualquer coisa para manter o poder. O que ela não imaginava é que nas próximas 48 horas descobriria segredos que mudariam tudo. Segredos que tornariam a compra da Monteiro Capital não apenas uma oportunidade de negócio, mas uma questão de sobrevivência. Era a véspera do prazo final. Helena tinha dado 48 horas para Renato Monteiro decidir sobre a proposta, e restavam apenas algumas horas. Ela estava no escritório da Ecoflow em São Paulo, revisando os últimos detalhes do contrato, quando Gabriel entrou correndo. Helena, temos um problema grande. O que foi agora? Gabriel estava com uma expressão que ela nunca tinha visto. Medo misturado com raiva. Lembra daquela auditoria que pedimos sobre a Monteiro Capital? Claro, os números que embasaram nossa proposta. Pois é, nossos auditores encontraram uma coisa que não estava nos documentos que a Bia trouxe. Helena parou de digitar e olhou para Gabriel. Que tipo de coisa? Um passivo ambiental de 2,8 bilhões de reais. O mundo parou para Helena naquele momento. Como assim, passivo ambiental? Gabriel se sentou pesadamente na cadeira, em frente à mesa dela. Helena, a Monteiro Capital tem uma subsidiária de mineração no Pará que contaminou 3 rios nos últimos 10 anos. Eles esconderam isso dos órgãos ambientais, dos acionistas, de todo mundo. Gabriel, isso é fraude, Helena. Fraude ambiental, sonegação, crime contra a natureza. E se a gente comprar a empresa, a gente herda o passivo, Helena completou, sentindo o estômago revirar. Gabriel abriu o notebook e mostrou as fotos que os auditores tinham conseguido. Rios com água cor de ferrugem, peixes mortos boiando na superfície, comunidades inteiras sem água potável. Helena, se a gente assinar essa compra sem saber disso, a Ecoflow afunda junto. Helena se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, São Paulo continuava sua correria normal, mas dentro daquele escritório, o mundo dela estava desabando. Gabriel, isso muda tudo. Muda. A gente precisa cancelar a proposta. Não, Helena disse se virando. A gente precisa confrontar o Renato com isso. Helena, você está louca. Se a gente mostrar que sabemos, ele pode destruir as provas. Gabriel, 3.000 pessoas vão perder o emprego se a empresa falir. E 3 comunidades no Pará continuarão bebendo água envenenada se ninguém responsabilizar a Monteiro Capital. Gabriel passou a mão pelos cabelos, nervoso. Helena, eu entendo sua preocupação, mas a gente não pode sacrificar a Ecoflow por isso. Quem disse que vamos sacrificar? Naquele momento, o celular de Helena tocou. Era um número que ela não reconhecia. Alô? Helena? É o Victor. A voz dele estava estranha, baixa, como se estivesse sussurrando. Victor, o que foi? Eu preciso falar com você, urgente, mas não pelo telefone. Onde? Você conhece a cafeteria do Mercado Municipal? Nos encontra lá em 1 hora. Victor, o que... Mas ele já tinha desligado. Helena olhou para Gabriel. Vamos ao Mercado Municipal. Helena, isso pode ser uma armadilha. Gabriel, nesse ponto, a armadilha já foi armada. Agora é descobrir quem vai cair nela. 1 hora depois, Helena e Gabriel estavam na cafeteria do Mercado Municipal, entre o barulho dos feirantes e o cheiro de especiarias. Victor chegou 10 minutos atrasado, olhando para todos os lados como se estivesse sendo seguido. Helena, Gabriel? Ele cumprimentou, se sentando numa mesa nos fundos. Victor, o que está acontecendo? Victor tirou uma pasta do casaco e colocou na mesa. Helena, você precisa saber de uma coisa antes de assinar qualquer contrato com minha família. Que coisa? Meu pai, ele escondeu um passivo ambiental bilionário. Helena e Gabriel se entreolharam. Victor continuou. Uma mineradora no Pará que contaminou rios inteiros.
Meu pai falsificou relatórios, suborno fiscais, fez de tudo para esconder. Victor, Helena disse devagar, por que você está me contando isso? Victor olhou diretamente nos olhos dela. Porque 5 anos atrás, quando você fugiu do casamento, eu tentei te impedir. Como assim? Helena, eu sabia da cláusula contratual. Eu sabia que meu pai ia te transformar numa propriedade, e eu tentei convencer ele a cancelar aquela cláusula. Victor mexeu na xícara de café sem beber. Quando ele se recusou, eu pensei em te contar. Pensei em te avisar. Mas você não teve coragem, Helena completou. Exato. E quando você descobriu sozinha e fugiu, eu me senti culpado por não ter te protegido. Gabriel se inclinou para a frente. Victor, por que está contando isso agora? Por que não posso deixar Helena cair na mesma armadilha de novo? Victor abriu a pasta e mostrou documentos, fotos, planilhas. Helena, se você comprar a Monteiro Capital sem saber disso, meu pai vai destruir você como tentou destruir antes. Ele escondeu o passivo ambiental porque sabe que qualquer comprador vai desistir quando souber. Helena folheou os documentos. Era tudo real. Laudos ambientais escondidos, subornos documentados, rios mortos. Victor, isso aqui é prova de crime. Eu sei, e por isso meu pai precisa pagar. Então, por que você não denunciou antes? Victor suspirou fundo. Porque ele é meu pai, Helena. Por mais errado que ele esteja, é meu pai. E agora? Agora eu escolho fazer a coisa certa em vez de proteger a família. Gabriel pegou um dos documentos. Victor, se a Helena não comprar a empresa, o que acontece com esse passivo? Meu pai vai tentar vender para qualquer um que aceite pagar pouco e não faça perguntas. Provavelmente algum fundo estrangeiro que não se importa com danos ambientais. Helena ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo. Victor, existe alguma forma de limpar esse passivo? Existe, mas custaria mais de R$1 bilhão e levaria 5 anos. E se alguém estivesse disposto a fazer isso? Victor a olhou surpreso. Helena, você não está pensando... Estou pensando exatamente nisso. Gabriel quase engasgou com o café. Helena, você enlouqueceu? Isso inviabiliza completamente o negócio. Gabriel não inviabiliza, só muda o objetivo. Helena se virou para Victor. Se eu comprar a empresa sabendo do passivo ambiental, posso renegociar o preço? Teoricamente sim. Mas Helena... Mas o quê? Meu pai vai tentar te destruir quando descobrir que você sabe. Helena sorriu. Era o sorriso que Gabriel conhecia bem. O sorriso de quem acabou de ter uma ideia brilhante. Victor, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer salvar a empresa ou quer fazer justiça? As duas coisas. Então vamos fazer as duas coisas. Helena pegou o celular e ligou para a doutora Ângela. Doutora, preciso de você. Agora. O que foi, Helena? Descobri que posso comprar uma empresa falida, limpar um desastre ambiental e ainda mandar um criminoso para a cadeia. Isso parece loucura. Doutora, eu vou provar que loucura às vezes é genialidade. Quando desligou, Victor e Gabriel a olhavam como se ela tivesse enlouquecido. Helena, Gabriel disse, você tem certeza do que está fazendo? Gabriel, 5 anos atrás, eu fugi de um casamento porque descobri que queriam me usar. Hoje eu vou comprar a empresa deles sabendo de tudo. E dessa vez eu que vou usar eles. Como? Helena olhou para Victor. Victor, você está disposto a testemunhar contra seu pai? Se for para fazer justiça, sim. Então, amanhã vamos ter uma reunião que sua família nunca vai esquecer. Porque Helena tinha percebido uma coisa. Às vezes, a melhor vingança não é destruir o inimigo. É salvá-lo das próprias escolhas e cobrar o preço justo por isso. Na manhã seguinte, Helena ligou para Renato Monteiro. Senhor Monteiro, mudei de ideia sobre a reunião.
Gostaria de nos encontrarmos hoje à noite, às 8 horas, no seu escritório. À noite? Por que essa mudança? Porque o que tenho para discutir requer privacidade total. Renato ficou em silêncio por alguns segundos. Está bem. Mas se está pensando em me humilhar... Senhor Monteiro, humilhação é a última coisa na minha mente. Helena desligou e olhou para Gabriel, que estava terminando de organizar todos os documentos sobre o passivo ambiental. Você tem certeza disso, Helena? Gabriel, nunca tive tanta certeza de nada na vida. Às 8 horas em ponto, Helena e Gabriel chegaram ao prédio da Monteiro Capital. O edifício estava praticamente vazio. Apenas seguranças e o pessoal da limpeza. No 20º andar, Renato os esperava na sala de reuniões, acompanhado de Vitor e de um advogado que Helena não conhecia. Helena, Renato disse sem levantar da cadeira, vamos acabar logo com isso. Você aceita minha contraproposta ou não? Que contraproposta? Renato sorriu com malícia. 80% das ações por 800 milhões. Pegar ou largar? Helena se sentou calmamente e abriu sua pasta. Senhor Monteiro, antes de discutirmos preços, preciso esclarecer algumas coisas. Que coisas? Helena tirou uma foto da pasta. A foto de um rio com água cor de ferrugem. O senhor reconhece isso? O rosto de Renato empalideceu visivelmente. O advogado se inclinou para ver melhor. Isso é o quê? É o rio Tapajós, no Pará. Ou melhor, o que sobrou dele depois que a Monteiro Mineração contaminou suas águas com metais pesados. Silêncio total na sala. Você podiam ouvir o tic-tac do relógio na parede. Renato tentou se recompor. Não sei do que você está falando. Helena colocou mais documentos na mesa. Laudos ambientais escondidos. Recibos de suborno para fiscais. Relatórios falsos enviados ao IBAMA. Senhor Monteiro, o senhor achou que ia conseguir esconder isso para sempre? O advogado pegou um dos documentos e sua expressão mudou completamente. Senhor Monteiro, o senhor me disse que não havia passivos ambientais. Doutor Santos, isso são documentos forjados. Pai, Victor disse pela primeira vez, não são forjados, e você sabe disso. Renato olhou para o filho com uma mistura de raiva e traição. Victor, o que você fez? Eu fiz o que você deveria ter feito há 10 anos. Assumi a responsabilidade. Helena observava a dinâmica familiar se desintegrando diante dos seus olhos. E nesse momento, ela se dirigiu diretamente a vocês que estão acompanhando essa história. Gente, imaginem a tensão nessa sala. Um pai descobrindo que o filho o traiu, um filho cansado de proteger os crimes do pai, um advogado descobrindo que foi enganado. E eu ali no meio de tudo isso, decidindo o futuro de milhares de pessoas. O que vocês fariam no meu lugar? Aceitar a responsabilidade do passivo ambiental ou simplesmente ir embora? Porque o que eu estava prestes a propor ia chocar todo mundo naquela sala. Helena se inclinou para a frente. Senhor Monteiro, este passivo ambiental tem um custo estimado de 2,8 bilhões de reais para ser completamente limpo. Helena, Gabriel sussurrou preocupado. Você não vai... Vou, ela respondeu. Senhor Monteiro, eu tenho uma nova proposta. Renato a olhava como se ela fosse um fantasma. Eu compro 100% da Monteiro Capital por 100 milhões de reais. O quê? Renato explodiu. 100 milhões? Isso é insulto. Senhor, o senhor me venderia uma casa sabendo que ela tem uma bomba no porão? Porque é isso que o senhor está tentando fazer. Helena se levantou e caminhou pela sala. Minha proposta inclui 100 milhões pela empresa, mais 1,5 bilhão investido ao longo de 5 anos para limpar o desastre ambiental, mais a manutenção de todos os empregos atuais, mais a criação de um fundo de compensação para as comunidades afetadas. O advogado fazia contas furiosamente numa calculadora. Isso são quase 2 bilhões de reais de investimento.
Exato, Helena confirmou. Eu vou gastar 2 bilhões para salvar uma empresa que vocês destroem há 10 anos. Renato se levantou furioso. Você enlouqueceu! Ninguém faz isso! O senhor está certo, ninguém faz isso por vingança, mas eu não estou fazendo por vingança. Então por quê? Helena parou na frente da janela, olhando para São Paulo iluminada lá embaixo. Porque aprendi uma coisa nesses 5 anos, senhor Monteiro. O senhor pode comprar silêncio, pode comprar complacência, pode até comprar pessoas, mas não pode comprar redenção. Ela se virou para encará-lo. E eu vou redimir sua empresa do que o senhor fez com ela. Victor estava visivelmente emocionado. Helena, você vai mesmo fazer isso? Victor, quando eu fugi daquele casamento, eu disse que escolhia minha liberdade. Hoje, eu escolho minha responsabilidade. Renato ainda tentava processar o que estava acontecendo. Você vai gastar 2 bilhões só para... Para o quê? Provar que é melhor que eu? Não, senhor Monteiro. Vou gastar 2 bilhões para provar que sempre fui. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Renato olhava para Helena como se finalmente estivesse entendendo com quem estava lidando. E se eu me recusar? Helena sorriu. O senhor tem todo o direito de se recusar, mas aí eu entrego esses documentos para a Polícia Federal amanhã de manhã, e o senhor vira réu em processo criminal por crime ambiental. Isso é chantagem. Não, senhor Monteiro, isso é justiça. O advogado finalmente falou. Senhor Monteiro, aconselho aceitar a proposta. Se isso vazar para a imprensa... Doutor Santos, cale a boca! Mas Renato sabia que estava encurralado. Helena tinha todas as cartas. E ele só tinha orgulho ferido. Victor, Helena disse, eu preciso da sua resposta também. Você está disposto a trabalhar comigo para limpar a bagunça que seu pai fez? Victor olhou para o pai, depois para Helena. Sim, estou. Renato olhou para o filho com desprezo. Você é um traidor. Não, pai. Eu sou alguém que finalmente aprendeu a diferença entre lealdade e cumplicidade. Helena voltou para a mesa e colocou o contrato final diante de Renato. Senhor Monteiro, o senhor tem 2 opções. Assina esse contrato e mantém sua liberdade, ou eu saio dessa sala e amanhã os jornais vão estampar na primeira página. Império Monteiro, o maior escândalo ambiental do Brasil. Renato pegou a caneta com as mãos tremendo de raiva. Eu vou assinar. Mas saiba que eu nunca vou esquecer essa humilhação. Senhor Monteiro, Helena disse, sua voz suave, mas firme. O senhor está confundindo humilhação com prestação de contas. E foi assim que, numa noite chuvosa de terça-feira, no 20º andar de um prédio na Faria Lima, Helena Ribeiro Duarte não só comprou o império da família que a humilhou, mas assumiu a responsabilidade de limpar uma década de crimes ambientais. Quando saíram do prédio às 11 da noite, Gabriel estava exausto. Helena, você sabe que acabou de assinar o maior desafio da sua vida, né? Helena olhou para o céu noturno de São Paulo, respirou fundo e sorriu. Gabriel, 5 anos atrás eu fugi de um casamento em Goiás. Hoje eu comprei um império em São Paulo. Acredita que o mais difícil ainda está por vir? 3 semanas depois da assinatura, Helena estava no mesmo escritório onde Renato Monteiro comandou o império familiar por décadas. Mas agora tudo era diferente. A sala tinha been completamente renovada. As paredes escuras deram lugar a vidro transparente. As poltronas de couro foram substituídas por móveis mais modernos. E onde antes havia retratos dos patriarcas da família Monteiro, agora existiam fotos dos projetos ambientais que Helena estava implementando. Bom dia, Helena, Victor disse, entrando na sala com uma pilha de relatórios. Os números de recontratação chegaram. E aí? Em 3 semanas, já trouxemos de volta 800 dos funcionários que foram demitidos no último ano. Helena sorriu, folheando os documentos. Cada nome naquela lista representava uma família que voltaria a ter renda, dignidade, futuro.
E as obras de despoluição no Pará? Começaram ontem. O primeiro time de engenheiros ambientais chegou ao local. Em 6 meses, as comunidades terão água potável de novo. Era surreal. Helena estava sentada na mesma cadeira onde Renato Monteiro tomou decisões que prejudicaram milhares de pessoas. Mas agora usava essa posição para reparar exatamente esses danos. Gabriel entrou na sala carregando um café para cada um. Nos últimos dias, ele tinha sido o braço direito de Helena na transição, cuidando da parte financeira enquanto ela reorganizava a estrutura da empresa. Helena, ele disse, entregando o café. Acabei de falar com o pessoal do departamento financeiro. Os bancos aprovaram a linha de crédito para o projeto ambiental. 1,5 bilhão? 1,5 bilhão. Em 5 anos, a Monteiro Capital vai ser referência em recuperação ambiental no Brasil. Helena tomou um gole do café e pensou em como a vida era irônica. 5 anos atrás, ela estava numa cozinha pequena em Florianópolis, sonhando em mudar a logística brasileira. Agora estava no comando de um dos maiores conglomerados do país, com o poder de transformar não só negócios, mas vidas inteiras. Victor, ela disse, como está seu pai? Victor suspirou. Renato Monteiro tinha vendido a mansão da família e se mudado para uma casa simples em Pirenópolis, cumprindo o acordo de delação com o Ministério Público. Ele está diferente, mais quieto. Acho que pela primeira vez na vida está refletindo sobre as consequências das próprias escolhas. E como você se sente com isso? Aliviado, Victor respondeu sem hesitar. Pela primeira vez em anos, posso olhar no espelho sem me envergonhar do sobrenome que carrego. Beatriz entrou na sala naquele momento, carregando uma pasta com os primeiros projetos do novo departamento de responsabilidade social da empresa. Helena, você precisa ver isso, ela disse, obviamente animada. Bia tinha assumido a presidência do braço filantrópico da Monteiro Capital e estava se revelando uma executiva brilhante, cheia de ideias inovadoras para usar os recursos da empresa em projetos sociais. O que você preparou agora? Helena perguntou, divertida com o entusiasmo da moça. Um programa de bolsas de estudo para filhos de trabalhadores rurais no Pará. A ideia é que as comunidades que foram afetadas pela mineração tenham acesso à educação superior. Helena folheou o projeto. Era bem estruturado, viável financeiramente e tinha o potencial de transformar a vida de centenas de jovens. Bia, isso é brilhante. Helena, Bia disse, se sentando, eu queria agradecer. Agradecer o quê? Por ter me dado a chance de fazer a diferença. Meu pai nunca levou minhas ideias a sério. Para ele, eu era só a filhinha que um dia ia casar e sair da empresa. Helena olhou para Bia e viu nela a mulher que ela mesma poderia ter sido se tivesse aceito o papel que queriam impor. A diferença é que Bia teve uma segunda chance e estava aproveitando cada segundo dela. Bia, você não precisa me agradecer. Você está aqui porque merece estar. Naquele momento, Gabriel se levantou e foi até a janela. Helena, posso falar uma coisa? Claro. Vocês que estão acompanhando essa história até aqui, obrigado por ficarem comigo nessa jornada incrível. Porque o que vou contar agora é a parte mais bonita de tudo. Gabriel se virou para Helena. Helena, quando a gente começou essa sociedade há 5 anos, eu imaginava muitas coisas. Imaginava que íamos ter sucesso, que íamos ganhar dinheiro, que íamos revolucionar a logística. Mas eu nunca imaginei que íamos ter o poder de mudar a vida de tantas pessoas. Gabriel, deixa eu terminar. Ver você sentada nessa cadeira, não como vingança, mas como redenção. Isso me faz ter orgulho de ter apostado em você desde o primeiro dia. Helena sentiu os olhos marearem. Gabriel sempre foi mais que um sócio. Era o amigo que acreditou nela quando ela mesma duvidava.
Gabriel, sem você, nada disso teria sido possível. Helena, sem você, eu ainda seria o padrinho de casamento de um homem que não soube reconhecer o tesouro que tinha nas mãos. Victor pigarreou, um pouco constrangido com a emoção do momento. Helena, tem uma coisa que eu gostaria de falar com você. Fala, Victor. Eu sei que parece estranho, considerando nossa história, mas... Você gostaria de jantar comigo algum dia? Não como ex-noivos, mas como pessoas que aprenderam a se conhecer de verdade. Helena olhou para Victor. O homem que estava ali não era o mesmo de 5 anos atrás. Aquele Victor era submisso ao pai, inseguro, incapaz de tomar decisões próprias. Este Victor tinha enfrentado o pai, lutado pela justiça, assumido riscos para fazer a coisa certa. Victor, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você quer jantar comigo? Victor sorriu e Helena viu sinceridade nos olhos dele. Porque quero conhecer a mulher que você se tornou. E quero que você conheça o homem que eu me tornei. E você acha que somos pessoas compatíveis agora? Helena, eu não sei. Mas sei que 5 anos atrás íamos nos casar por um contrato entre famílias. Agora seria uma escolha nossa. Helena ficou em silêncio por alguns segundos pensando. Tudo bem, Victor, mas com uma condição. Qual? Nada de contratos, nada de pressão, só 2 pessoas que passaram por muito e querem ver se podem construir alguma coisa nova juntas. Aceito. Bia bateu palmas, animada. Gente, isso é melhor que novela. Gabriel riu, mas Helena notou algo nos olhos dele, uma pontinha de tristeza que ele tentava esconder. Gabriel, ela disse depois que Victor e Bia saíram. Você está bem com isso? Gabriel suspirou. Helena, você sabe que eu sempre tive sentimentos por você. Eu sei. Mas também sei que você nunca correspondeu, e que não é por falta de qualidade minha ou sua. Simplesmente não era para ser. Helena se aproximou do amigo. Gabriel, você é a pessoa mais importante da minha vida. Você é meu parceiro, meu conselheiro, meu melhor amigo. Isso vale mais que qualquer romance. Eu sei. E por isso vou torcer para que você seja feliz com o Victor. Porque você merece alguém que te ame como você é, não como uma versão melhorada de quem você foi. Helena abraçou Gabriel com força. Gabriel, promete que não vai mudar nossa parceria por causa disso? Helena, eu vendi minhas próprias ações para financiar a compra dessa empresa. Você acha que eu faria isso por qualquer pessoa? Por que você fez isso? Gabriel sorriu. Porque às vezes amar alguém significa ajudar essa pessoa a voar, mesmo que seja para longe da gente. Naquela tarde, Helena ficou sozinha no escritório, olhando para São Paulo pela janela. Em 6 meses, a nova Monteiro Capital estaria operando com lucro. Em 1 ano, seria referência em sustentabilidade corporativa. Em 5 anos, teria despoluído completamente o Rio no Pará. Mas o mais importante, em 3 semanas, ela tinha provado que era possível transformar vingança em justiça, ódio em oportunidade, dor em crescimento. Helena pegou o telefone e ligou para a mãe em Minas Gerais. Mãe, é a Helena. Filha, vi você na televisão ontem. Estou tão orgulhosa. Mãe, lembra quando você me disse que fugir do casamento foi o início da minha liberdade? Lembro. Pois então, acho que hoje foi o início da minha felicidade. 6 meses se passaram como um sonho que você não quer que acabe. Helena estava numa manhã de sábado no escritório, não porque precisava, mas porque amava estar ali, vendo os frutos do trabalho de todos eles crescerem a cada dia. A Monteiro Capital, agora renomeada como Monteiro EcoFlow, tinha se tornado a empresa que Helena sempre sonhou que uma grande corporação poderia ser. Rentável, mas responsável. Poderosa, mas ética. Competitiva, mas compassiva.
Gabriel entrou na sala carregando 2 cafés e o jornal Folha de São Paulo. Helena, você precisa ver isso. Na primeira página do caderno de economia, uma manchete que fez o coração dela acelerar. Monteiro EcoFlow, o milagre da transformação corporativa. Helena leu em voz alta. Em apenas 6 meses, sob nova gestão, a empresa que quase faliu se tornou um modelo de recuperação ambiental e responsabilidade social. O projeto de despoluição no Pará é considerado o mais ambicioso da história empresarial brasileira. Gabriel, a gente conseguiu, ela disse, mal acreditando. Helena, você conseguiu. Eu só ajudei a carregar as caixas. Mas Helena sabia que não era verdade. Gabriel tinha sido essencial em cada decisão, em cada planilha, em cada momento difícil. Ele tinha vendido suas próprias ações para financiar um sonho que nem era dele, mas que abraçou como se fosse. Gabriel, lembra quando a gente morava naquela casa pequena em Florianópolis? Lembro. Você fazendo biscoito de polvilho quando ficava nervosa, eu tentando entender como sua cabeça funcionava. E agora olha onde a gente está. Gabriel sorriu, mas Helena percebeu uma certa melancolia nos olhos dele. Gabriel, o que foi? Nada, Helena. É estranho perceber que a gente conseguiu tudo o que sonhamos quando éramos jovens e idealistas. Estranho como? Estranho porque agora eu preciso encontrar novos sonhos. Helena entendeu. Gabriel tinha passado 5 anos construindo os sonhos dela. Agora que eles tinham se tornado realidade, talvez fosse hora dele descobrir os próprios. Gabriel, qual é o seu sonho agora? Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando pela janela. Sabe o que eu quero? Quero montar um fundo de investimento para startups criadas por mulheres. Especialmente mulheres que, como você, têm boas ideias, mas não têm acesso a capital. Helena sentiu o peito se aquecer de orgulho. Gabriel, isso é brilhante. Você acha? Acho. E sabe o que mais? Eu quero ser sua primeira investidora. Gabriel a olhou surpreso. Helena, Gabriel, 5 anos atrás você acreditou em mim quando ninguém acreditava. Agora é minha vez de acreditar em você. Naquele momento, Victor entrou na sala. Nos últimos 6 meses, ele e Helena tinham jantado juntos várias vezes. Conversas longas sobre livros, filmes, sonhos, medos. Eles estavam descobrindo um ao outro de uma forma que nunca tiveram chance antes. Bom dia, Victor disse, beijando o rosto de Helena. Era um gesto carinhoso, mas respeitoso. Eles estavam reconstruindo a relação devagar, sem pressa, sem pressão. Victor, como foi a viagem para o Pará? Helena, você precisa ver aquilo. As águas do rio já estão 60% mais limpas. As crianças da comunidade voltaram a brincar na beira do rio. Victor tinha se tornado o diretor do projeto ambiental, e Helena via nos olhos dele uma paixão que nunca tinha visto antes. Era como se ele tivesse finalmente encontrado um propósito que fazia sentido. E as famílias? 5 comunidades já têm água potável de novo. Helena, uma senhora de 70 anos, me disse que não bebia água limpa há 15 anos. Victor, você está salvando vidas. Nós estamos salvando vidas. Isso é trabalho de equipe. Era verdade. Helena tinha criado a estratégia, mas Victor, Bia e Gabriel estavam executando junto com ela. Pela primeira vez na vida, ela tinha uma equipe de verdade. Pessoas que compartilhavam dos mesmos valores. Helena, Victor disse, se sentando, posso falar uma coisa? Claro. Eu sei que a gente está indo devagar, conhecendo um ao outro sem pressa, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Helena sentiu o coração acelerar. Que pergunta? Victor pegou a mão dela. Helena, você consegue imaginar um futuro onde a gente constrói alguma coisa juntos? Não só nos negócios, mas na vida? Helena olhou para Victor. O homem que estava ali era completamente diferente do noivo inseguro de 5 anos atrás. Este Victor tinha personalidade própria, valores sólidos, coragem de enfrentar o que fosse preciso.
Victor, posso te fazer uma pergunta também? Pode. Se eu disser sim, vai ser porque eu escolhi. Não porque alguém decidiu por mim. Não porque é bom para os negócios. Não porque é o que se espera. Você consegue viver com isso? Helena, há 6 meses eu descobri que a coisa mais sexy do mundo é uma mulher que toma as próprias decisões. Por que eu ia querer mudar isso? Helena riu. Então sim, Victor. Sim, eu consigo imaginar um futuro com você. Gabriel bateu palmas. Finalmente! Vocês dois estavam se enrolando há meses. Beatriz chegou naquele momento e, quando viu a cena, imediatamente entendeu o que tinha acontecido. Gente, isso merece champanhe. Bia, são 9 da manhã, Helena riu. E daí? Amor não tem horário. Bia tinha se tornado uma amiga verdadeira de Helena. Era engraçado como 5 anos atrás elas estavam em lados opostos de uma guerra familiar. Agora eram parceiras construindo um futuro melhor. Helena, Bia disse, você sabe que você mudou nossa família inteira, né? Como assim? Meu pai está em Pirenópolis, cuidando de projetos de reflorestamento, voluntariamente. Meu irmão descobriu que tem um propósito na vida. E eu descobri que posso usar meu privilégio para fazer diferença na vida de outras pessoas. Helena olhou para aquele grupo, Gabriel, Victor, Bia, e percebeu uma coisa incrível. 5 anos atrás, quando fugiu daquele casamento, ela estava sozinha. Agora tinha uma família escolhida, pessoas que amavam e respeitavam quem ela realmente era. Pessoal, Helena disse, vocês sabem que isso aqui é só o começo, né? Como assim? Gabriel perguntou. A Monteiro EcoFlow é só o primeiro passo. Em 5 anos quero que a gente seja a prova de que é possível fazer negócios de forma ética e rentável. E pessoalmente? Victor perguntou, apertando a mão dela. Helena sorriu. Pessoalmente, eu quero aproveitar cada dia dessa segunda chance que a vida me deu. Ela se levantou e foi até a janela, olhando para São Paulo, se movimentando lá embaixo. Sabe uma coisa que aprendi nesses anos todos? Fugir daquele casamento não foi o fim de uma história, foi o começo de uma vida. Gabriel se juntou a ela na janela. Helena, você tem ideia do tanto de mulheres que vão se inspirar na sua história? Espero que sim, Gabriel. Espero que alguma mulher por aí entenda que nunca é tarde para escolher sua própria vida. Victor e Bia também se aproximaram da janela. Para onde vamos agora? Victor perguntou. Helena olhou para os 3, seus parceiros de jornada, e sorriu. Vamos para onde sempre fomos, Victor. Para a frente. E foi assim que, numa manhã de sábado em São Paulo, Helena Ribeiro Duarte entendeu finalmente o que significava vitória. Não era sobre vencer os outros. Era sobre não perder de vista quem você realmente é, mesmo quando o mundo inteiro tenta te convencer do contrário. O futuro estava aberto como uma estrada infinita. E pela primeira vez na vida, Helena sabia exatamente quem estava dirigindo.